Salve galera! Como é que vocês estão? Tudo em ordem? Tudo tranquilo? Hoje, domingão, dia 10 de março de 2024, vamos para a segunda semana completa do mês de março e já vimos que o nosso índice Bovespa sofreu uma queda forte na última semana, muito puxado pelo desenvolvimento da ação da Petrobras na última sexta-feira, né? A Petrobras caiu 10 ponto alguma coisa por cento e puxou o índice para baixo. Isso acontece devido ao nosso índice Bovespa ser muito concentrado em poucas ações, mas independente disso, nós vamos aqui analisar alguns ativos que estão em tendência de alta e que podem começar uma nova pernada de valorização nos próximos dias. Sendo mais específico, na semana de 11 a 15 de março, tá? Vamos também analisar o Ibovespa, vamos ver o que aconteceu em relação aos nossos estudos da semana passada, ver se aconteceu alguma coisa daquilo que nós desenhamos e, claro, vamos já olhar a próxima semana também, do índice Bovespa, de alguns outros ativos, aí nós entramos então, essa semana temos 4 ativos para que a gente possa estudar aqui e um deles é um fundo imobiliário, ó, muito legal, pessoal, que vem ganhando força nos últimos tempos, tá? Então fica com a gente aqui até o fim para que você possa aproveitar essas 4 oportunidades. Vamos nessa então? Vamos fazer o nosso bate-papo aqui juntos e vamos para o nosso Boas da Semana. Vamos lá. Muito bem, seja muito bem-vindo. Este é o canal VDT Invest. Se você chegou agora aqui, começou a conhecer o nosso canal através desse vídeo, seja muito bem-vindo. Eu sou o Henrique, é um prazer ter a sua companhia. Se você chegou agora, então, já aproveita, se inscreve aqui no canal, é rapidinho. Ativa o sininho das notificações e deixa marcado lá a opção todos, que aí sempre que tiver um vídeo novo, o YouTube te manda a notificação e você, claro, vem aqui participar com a gente. Deixa seu comentário, deixa a sua dúvida, faz a sua pergunta, participa quando estivermos ao vivo também, né? No caso de hoje não, que é gravado, mas quando estivermos ao vivo eu conto com a participação de vocês, tá bom? E você que já é o nosso veterano aqui, o meu muito obrigado sempre, é uma honra muito grande ter a participação de todos vocês. Pessoal, vamos lá. Semana passada tivemos uma queda forte, ou nem tão forte assim do índice Bovespa, do ponto de vista dos nossos estudos, porque nós já havíamos desenhado algumas possíveis situações, possíveis cenários do índice Bovespa, que nós já vamos trazendo isso desde o ano passado, retrasado, desenhando lá, e claro, vocês têm acompanhado com a gente. Vamos dar uma olhadinha então? Olha só, índice Bovespa na tela. Lembram-se vocês, na semana passada e nas semanas anteriores, que eu havia comentado com vocês, pessoal, índice Bovespa está em tendência de alta no gráfico semanal, porém no gráfico diário pode fazer alguns movimentos e vir buscar a média de 80 períodos do gráfico diário. E olha só o que aconteceu esta semana. Ele abriu na sexta-feira, veio lá embaixo o índice Bovespa e sobe fechando próximo da média de 80. E para corroborar tudo isso, lembra os nossos estudos da semana passada? O que eu havia comentado? Vamos lá fazer a nossa análise de novo. Falei, galera, caso o índice Bovespa rompa para cima, ele pode buscar topos anteriores, pode fazer um zigue-zaguezinho e pode buscar topos anteriores. No entanto, como a média de 9 períodos já está virada para baixo, caso perca o fundo da sexta-feira, ele pode fazer um zigue-zague descendente e vir buscar a média de 80 períodos do diário. O que é que aconteceu, galera? Perdeu a mínima da sexta-feira e olha o desenho que nós fizemos aqui. Olha o movimento que ele fez. Caiu, repicou na média de 9 com a 21 e depois na sexta-feira, olha lá, pá, veio buscar a média de 80. Então, olha só o cenário que a gente projetou e olha o que aconteceu. Bem próximo daquilo que nós dizemos. É claro que a gente não sabe exatamente o quanto ele vai cair, subir, mas nós desenhamos o possível cenário, né? E olha aí, ó, acertamos mais uma vez o possível cenário. E para a próxima semana, o que pode acontecer? Gráfico diário, caso rompa a máxima da sexta-feira, que foi puxada pela Petrobras, ele pode começar um movimentozinho de alta de novo, pelo menos vindo buscar uma região aqui próximo dos 129 mil, 130 mil, alguma coisa assim, tá?
Se ele continuar caindo, aí complica, né? Aí ele pode fazer um zigue-zague descendente, vindo buscar lá próximo dos 123 mil, que é uma região de memória de preço. Olha lá, gráfico semanal, memória de preço máxima de julho de 2023, ele pode vir buscar essa região. E eu comentava com vocês que caso viesse, comentava até um pouco mais no mês de janeiro aqui, caso viesse, não teria problema nenhum, porque é um topo rompido vindo a ser testado. É que no curto prazo as pessoas se amedrontam, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso... Deixa eu só ver aqui, olha lá. Deixa eu tirar esses estudos e vou mostrar outra coisa que eu comentava com vocês aqui há algum tempo atrás. Falei, pessoal, índice Bovespa está em tendência de alta no gráfico semanal, que nós podemos observar aqui por esses topos e fundos ascendentes, faz o pivô de alta quando ele rompe esse topo, e eu comentava o que nas últimas semanas? Galera, caso o índice Bovespa perca uma região aqui, ele pode vir buscar quem? A média de 21 períodos do semanal. E olha só onde é que ele fechou. Ele veio fazer a mínima abaixo da média e ele fecha acima da média de 21. Então, não é tão absurdo assim, por mais que tenha caído a semana, né? Fechou com queda de 1,63% o índice Bovespa, ainda assim nós estamos em tendência de alta. O que não pode acontecer é perder esse fundo. Caso perca esse fundo, nós vamos ativar um pivô de baixa no semanal, que já chegou até a acionar, já chegou a perder. Olha lá, a mínima aqui foi 125,875,65 e a mínima da última semana 125,802, tá? A mínima. O fechamento foi um pouquinho acima, 127,070. Então, ainda assim, teoricamente, nós temos já ativado o pivô de baixa, porém, se ele der continuidade neste movimento, aí sim nós vamos ter uma situação um pouquinho mais difícil, tá? Podendo vir buscar aquela região do 123 lá embaixo, ó. Certo? Então vamos ficar atento também aos gráficos de longo prazo. Ainda entendo que o índice Bovespa está em tendência de alta e essa correção aqui foi uma correção mais natural, né? Tá bom? Vamos ficar de olho. Olhando o gráfico diário assusta, né? Mas olha aqui, a mínima aqui, ó, 125,875 e aqui a mínima 125,802. Então aqui já perdeu, teria teoricamente ativado o pivô de baixa do semanal. Vamos torcer para que tenha sido só uma correção puxada pela Petrobras. Estocástico lento, ó, está na região de sobrevenda. Tomara que ele já venha um movimento mais forte para a próxima semana, então, tá? Estudos feitos para a próxima semana. Vamos olhar os demais ativos. O dólar. O que aconteceu com o dólar na última semana? O dólar ainda está naquela região de caixote, né? Que nós já havíamos analisado há algum tempo, mas na sexta-feira houve uma abertura em gap, principalmente forçado pela Petrobras. O que aconteceu, né? Houve lá um anúncio por parte do presidente da Petrobras que a Petrobras não iria mais distribuir os dividendos extraordinários. E isso afetou o mercado. Até houve uma fala, o mercado vai entender. Não, o mercado não entendeu assim e o mercado logo no dia sai da Petrobras. Isso eu estou falando de investidores estrangeiros, né, pessoal? Tiram dinheiro da Petrobras, a Petrobras perdeu num dia 50 bilhões de valor de mercado, e aí os estrangeiros vão aonde? Comprar dólar, né? E é o que aconteceu com o dólar. Abre em gap de alta e fecha uma alta de 0,92%. Ainda assim, vejo o dólar numa tendência de queda no gráfico semanal. Por quê? Porque ele não rompe ainda as médias. Está começando a sinalizar alguma situação agora, com a 9 virando para cima, mas a 21 ainda virada para baixo. Então, ainda está uma região travada de dólar, tá? Ainda assim, caso continue esse movimento, nós temos uma média de 200 períodos que vem servindo como uma resistência importante, ó. Difícil passar essa região, né? Então, vamos ficar atentos, porque o dólar pode ser que esteja fazendo só uma bandeirinha aqui, ó, para continuar esse movimento de queda, tá? Vamos torcer para que seja isso, para o nosso dólar cair e as nossas ações subirem forte. Por outro lado, nós temos o DI, né, que é o depósito interbancário, que está bem atrelado à taxa Selic. Teve um movimento importante na sexta-feira, com um bom volume de negócios. Por que eu estou falando bom volume de negócios? Porque assim como você pode fazer operações em ações, em commodities e em fundos imobiliários, tem muito investidor que opera
o contrato de juro futuro, tá? Então, também é possível fazer negócio nas taxas de juros. Olha só como no semanal ainda está em tendência de queda, ele nem teve força para subir e romper a média de 9. Então, ainda olha os juros, olhando lá para 2026, no movimento de queda, tá? Pode ser só um repiquezinho para continuar caindo, mas subiu, muito ajudado também por essa situação da notícia da Petro na sexta-feira. O boi, vamos dar uma olhadinha no boi. Lembra que eu comentava com vocês que o boi havia chegado numa região de suporte, né? Do gráfico semanal, do gráfico diário, olha lá. Tinha chegado numa região importante de suporte aqui. O que aconteceu essa semana? Teve uma leve alta, ainda não é muito promissor para os pecuaristas, mas começa a dar alguns sinais de recuperação, né? Fez o fundo aqui a semana passada, essa semana já deixa aqui para nós um inside bar. O que é um inside bar, galera? Diferente do engolfo, o inside bar é quando nós temos um candle dentro das mínimas e máximas do candle anterior, ó, né? Inside bar quer dizer, este candle está dentro desse, uma barra dentro da outra. Isso aqui também tem um nome de um padrão de candle de reversão, né? No gráfico semanal, gráfico diário, enfim, pode ser também um harami, tá? Olhando pelo gráfico diário, nós temos o preço bem próximo de uma média de 9 períodos, deixou um martelinho aqui na sexta-feira, é verdade, se romper para cima aqui, ele pode vir buscar essa média de 200 do gráfico diário. Tomara que vá para que o boi ganhe um pouco mais de força, tá? Não está bonito em termos de sinal para a operação, mas tomara que ele ganhe um pouco mais de força e a gente começa a pensar em alguma coisa após o rompimento desta 200, ó, que vem servindo como uma resistência importante. Tentou subir, gerar suporte, mas nem figurou como suporte, ó. Passou direto e agora ela é uma resistência de novo. Então vamos ficar atentos. O café está lateralizando no gráfico semanal, deixou um candlezinho de topo aqui, olha só. Candle de topo igual a esse candle de topo. Ah, o que é candle de topo, Henrique? É um padrão gráfico, estrela cadente lá no alto, ó. Candle de reversão, né? Para uma situação de baixa. Neste caso, ele está acima da 9. Vejo ainda o café numa tendência de alta, porém pode ser que ele venha fazer um recuo até a média de 21. No gráfico diário, olha lá, quem é que deixou, né? Olha aí, ó. Quinta-feira tentou subir, voltou, sexta-feira empurrou para baixo. E aí o semanal fez esse candlezinho de estrela cadente. O que nos conforta aqui é que ele está bem próximo da média de 9 e não chegou a perder a 9 do semanal. Então pode ser que ele continue lateral por uns dias aí, mas entrou um voluminho de venda no semanal, hein? E no diário já perdeu as médias. Então, se ele cair, pode vir buscar essa oitentinha aqui. Tá? Cafezinho difícil, né? Tem cotação lá na Bolsa de Nova York, então tem que ficar atento aí. A soja, como é que nós estamos vendo a soja? Também houve uma boa recuperação essa semana, subindo, ganhou força na sexta-feira, na quinta-feira, até com um gapzinho de alta aqui, rompe as médias de 9, 21 e 400, e agora tomara que ele suba de novo para vir buscar 400 como um suporte, né? Então rompe uma resistência e pode vir buscar como um suporte. No gráfico semanal, temos uma situação mais duvidosa aí, porque nós temos a média de 9, esperando o preço, né? E veja que ela vem segurando aqui já ao longo das últimas semanas, né? Tomara que ela faça esse movimentão aqui, igual fez aqui atrás, ó, rompendo com força, bom volume é verdade. O que precisa então é entrar dinheiro na soja, né, pessoal? Dinheiro. Entrou dinheiro, o ativo anda. Nós temos uma zona de suporte da soja, que ele veio tocar, ó, tocou aqui atrás, e agora tocou de novo essa semana. Última semana passada e essa semana também. Deixa para nós aqui um 1, 2, 3 de compra no gráfico semanal, né? 1, 2, 3 é quando nós temos uma mínima mais baixa, uma mínima mais alta, e quando ela faz a mínima mais alta com o candle comprador, eu acho mais interessante ainda. Que pode nos mostrar que há interesse dos compradores em fazer com que o preço volte a subir. E nós podemos enxergar aqui que houve um pivô de baixa e que ele entregou o segundo alvo, né? Segundo alvo de Fibonacci desta pernadinha de baixa do pivô. Tomara que ele já venha fazer uma reversão para começar a ganhar força de novo, tá bom? Gráfico diário também rompeu médias, 400 também servindo que agora era resistência, tomara que venha um suporte e comece a ganhar força. E para fechar as commodities, vamos dar uma olhadinha no milho. Também houve uma recuperação essa semana, então as commodities mais importantes aqui,
trabalhando num sentido de recuperação no semanal. Então, boi, café, soja e milho vindo buscar regiões de suporte, podendo então começar, quem sabe, um movimento de reversão. O milho também deixa para nós um 1, 2, 3 e compra, porém ele fecha a semana bem próximo da média de 9. Então, para que haja agora um rompimento dessa região, precisa entrar volume financeiro. Tem que ter dinheiro, galera. O preço só sobe movimentado por interesse de compradores, oferta e demanda. Mais procura do que oferta faz com que as pessoas paguem mais caro pelo determinado ativo. Isso vale para qualquer coisa: carro, casa, roupa, telefone, tudo, né? E a mesma coisa acontece aqui, tá? Então, se houver interesse dos compradores em fazer o preço subir, haverá maior procura do que oferta, com isso o preço sobe, certo? Gráfico diário rompeu na quinta-feira, sexta-feira abriu, veio buscar uma região de média e voltou, fechou negativo, é verdade, mas com um paviozinho inferior. Pode ser então que, se compradores entrarem, podemos buscar aí a próxima média de 80 e 200 no gráfico diário. No semanal tem que ter força para romper, para buscar a 21, certo? E para encerrarmos aqui, vamos fazer uma análise de Petrobras, né? Olha lá. Petrobras gráfico diário, o que aconteceu na Petrobras na sexta-feira abre com um gap de baixa gigantesco, né? Gigantesco, por causa principalmente daquela informação que o presidente informou sobre não pagar aqueles dividendos extraordinários que havia sido anunciado, né? A questão toda é, foi anunciada e depois mudou-se o anúncio. Com isso, pessoal, os investidores, principalmente estrangeiros, não gostam muito desse tipo de coisa. O que aconteceu? Evasão, né? Vende ao preço que está, vende a preço de mercado, ou seja, há um derretimento de preço para buscar dólares para ir embora daqui, tá? Gráfico semanal não está tão ruim, porque pode ser que algumas pessoas agora pensem o seguinte: tá uma pichincha, né? Por quê? Pichincha porque agora começa a cair da vontade de comprar de novo. E se nós olharmos uma análise bem mais fria aqui, observe que nós temos uma região de Fibonacci aqui, ó, em R$ 39,52, que é uma projeção deste pivô de alta que aconteceu, né, há algum tempo atrás. Olha aí, ó, de gráfico mensal, inclusive. Vamos ver? Olha lá. Gráfico mensal, ó, fundo aqui, topinho, fundo mais baixo, rompeu, ó, foi embora, chegou no terceiro alvo dessa projeção. Acabou o movimento. Acabou o movimento, né? E agora, gráfico mensal, veio corrigir aonde? Na média de 9. Então, não é um absurdo tão grande assim. Por que não é, pessoal? Porque ano de 2023, nós tivemos a Petrobras valorizando mais de 150%. Olha lá, se nós pegarmos do primeiro fundo de janeiro do ano passado, 2023, até o topo que aconteceu este ano, olha lá, 151%. Então, nada mais natural do que ele corrigir 10%, 20%. O que pode acontecer é que as pessoas aliam essa questão da notícia, né? Notícia, não sei o quê, o mercado vai desabar. Galera, olha um prazo mais longo. Olha aí, ó. Eu já venho falando isso de Petrobras ao ano passado inteiro. Eu comentava com vocês aqui, pessoal, aqueles mensageiros do apocalipse que diziam que Petrobras ia afundar por conta do governo A, B, C. Olha o que aconteceu com Petrobras. Então, essa correção agora é a primeira vez, aliás, a segunda vez que ela vem tocar a média de 21 períodos após esta puxada forte aqui, ó. Ela tocou aqui no mês de maio, está tocando agora. Nem chegou a tocar aqui no mês de dezembro. Agora que ela vem tocar. Tá? Então, para alguns aí pode ser o apocalipse, para outros pode ser uma correção dentro do movimento do gráfico. Eu também acho. Média de 9 do mensal sendo tocada agora, depois da primeira vez que ela tocou aqui o ano passado. Então, vamos olhar isso com um olhar um pouco mais de longo prazo e entender a tendência macro, né? Uma tendência primária de Petrobras, que está em tendência de alta, por mais que tenha acontecido esse gap nesse último dia de pregão da semana passada, tá? Então, olha pelo semanal, é momento de compra agora? No meu ver, ainda não. Por quê? Porque agora ele perde uma região aqui de suporte. Vamos esperar a próxima semana e entender qual vai ser o movimento gráfico de Petrobras. Semana que vem a gente olha, se deixar um sinal de compra, a gente avisa, se não deixar, a gente vai analisando e esperar até o próximo momento.
Tá bom? Beleza? Isso aí. Visto então os principais ativos, vamos lá olhar então o que nós temos agora para a semana de 11 a 15. Eu separei aqui para vocês alguns ativos, né? Porque essa semana também tem fundo imobiliário, né? Então eu vou trazer para vocês aqui algumas observações que nós fizemos para a próxima semana. A semana tem para os assinantes, vários ativos em tendência de alta e que podem dar uma bela pernada para os próximos dias. Eu vou mostrar para vocês a planilha para que vocês possam ver, né, o que nós temos. Para os assinantes já foi informado hoje, 8h30 da manhã, o pessoal já recebeu a informação e agora está aqui, ó, para vocês na tela quais são os ativos. Ó. Temos vários ativos aqui no gráfico diário, mais alguns no gráfico semanal e um no gráfico mensal que já deu a entrada, que foi a Suzano, que entrou a semana passada. Tá? Então, você que é assinante já pôde ver esta planilha. Você que ainda não é assinante, está esperando o quê, pessoal? Está esperando o quê? Né? Vai lá, entra no www.vdtinvest.com.br e assine a planilha semanal. Está lá, disponível para vocês. É só entrar no site, está aqui, ó, vdtinvest.com.br. Entra ali, tem a opção planos aqui em cima. Você vai cair nessa tela aqui e a primeira informação já é a da planilha semanal. Tá? Leia como é que funciona. Aqui informo como é que nós fazemos ações, BDRs, fundos imobiliários para investimento através de uma planilha semanal, tá? As análises compreendem gráfico diário, semanal e mensal, variando o tempo de operação de acordo com o período analisado. Foi até legal, porque agora há pouco a Flávia, uma assinante que chegou recente aqui, acabou de me mandar uma mensagem agora mais cedo, informando, Henrique, puxa vida, eu estou em dúvida aqui, porque eu vi que você separa em 3 blocos a planilha. Exatamente, Flávia e amigos. A separação em 3 blocos é devida a esse tipo de análise. Uma análise é feita no gráfico diário, então tem uma análise de alvo, de stop, né? E percentuais de ganho e risco também. A outra análise é feita no gráfico semanal, que podem ser operações um pouquinho mais longas, e uma terceira análise é a do gráfico mensal, que aí sim pode até se tornar, por exemplo, uma operação de position. O que é uma operação de position trade? É uma operação que você compra uma determinada ação e fica por alguns meses até que ela atinja o seu alvo. Tá? Então, a variação de tempo e o bloco é justamente por conta desse tipo de análise. Gráfico diário, operações mais curtas. Gráfico semanal, operações que podem demorar algumas semanas. E gráfico mensal, operações que podem chegar até alguns meses. Tá bom? Então, vai lá, entra no vdtinvest.com.br e assine a planilha de Swing Trade. E para começar, então, já vamos direto para o primeiro ativo aqui do gráfico semanal, do gráfico diário, é a Alupar, pessoal, Alup 11. Iniciando, então, nossos estudos do gráfico diário, Alupar, Alup 11, deixando um movimento muito legal aqui. O que é que nós vamos analisar na Alupar? Veja, tivemos um período de lateralização, o que nós chamamos de caixinha, né? Então, ela está encaixotada aqui por um período, algumas semanas, ó, desde o dia 22 de janeiro até o dia 29 de fevereiro, praticamente um mês. Aí ela rompe a caixinha e ela não teve força para subir. Volta, faz um pullbackzinho lá na média de 9 com a 21 e esta semana começa a andar. Quando ela começa a andar, eu vou até tirar os estudos aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem. O que ela faz para nós aqui então, pessoal? Ela faz um pivô de alta, tá vendo? Ela rompe um pivôzinho de alta e começa a ter espaço gráfico agora para poder buscar patamares mais altos, né? Veja que já começou a entrar um bom volume no gráfico diário e olha só o semanal dela como é que ficou. Volume acima da média, rompendo a semana anterior, que ativou aquele pivôzinho de alta após uma lateralização. Tá? Então, olhando pelo gráfico diário, a Alupar, a nossa entrada estaria lá em R$ 30,51, o stop, ou seja, o risco de quanto nós vamos colocar de capital ali, é em torno de 4%, então o stop está lá em R$ 29,19, e os nossos alvos, ou seja, os nossos preços de venda do nosso lote de ação, 31,02 é o primeiro alvo, 31,56 é o segundo alvo e 34,15 é o terceiro alvo, tá? Terceiro alvo significa o que para nós?
Significa que se você comprar, por exemplo, 300 ações de Alupar, você vai vender 100 no primeiro alvo, 100 no segundo alvo. Para que isso? Para você já reduzir o teu risco da operação. Quando você vende nos alvos, você minimiza o teu risco. Aquele risco de 4%, você já pode trazer seu stop para o 0 a 0 e caso ele volte, você já está protegido na operação, né? E o terceiro alvo é aquela liquidação final. Terceiro lote é onde nós vamos obter o maior retorno, só que com um risco bem menor, tá bom? Terceiro alvo, então, lá em 34,15 dessa operaçãozinha, para trazer para nós 11,93% de retorno. É isso aí, galera. Beleza? Segundo ativo do gráfico diário, é um que até um dos nossos alunos ontem, aqui que acompanha o nosso Sábado em Ação, comentou comigo ontem, a Usiminas. Usiminas 5. Olha que movimento bonito que a Usiminas fez no gráfico diário nesses últimos dias. Olha, havia feito uma correçãozinha, ela rompe para cima das médias de 9 e 21, volta a testar a região de médias, que é o que eu sempre comento aqui. Pessoal, espera romper e voltar na região das médias. E aí ganha volume e olha só o que aconteceu. Volta a buscar a região de média de novo. Então, após esse rompimento aqui, é a primeira vez que ela vem testar a média de 21. E aqui eu comentava ontem no nosso Sábado em Ação ao vivo, ele está formando para nós aqui alguns sistemas, né? Ele está formando para nós um 9,4 de compra. Por que, Henrique, você está falando que ele é um 9,4? Vamos olhar a média de 9 períodos, que é essa média rosinha aqui, ó. A média de 9 está subindo, este candle preto faz a média de 9 virar para baixo, e esse candle verde, imediatamente após esse preto, faz a média virar para cima. Então, nós podemos desenhar isso aqui, ó. Média de 9 subindo, um candle vira a média para baixo, outro candle vira a média para cima. Para o senhor Larry Williams, este sistema ele chama de 9,4, tá? Com base na média de 9 períodos, certo? Um outro sistema que está sendo formado aqui é um ponto contínuo. O ponto contínuo é um sistema desenvolvido pelo Storm, o Alexandre Volvax, em que ele fala o seguinte: após o rompimento, né, após o cruzamento das médias aqui, o preço vai subir e ele pode voltar direto na média de 21. O que aconteceu? Na sexta-feira, ele abre o dia de pregão, vem buscar a média de 21 períodos e, de repente, entram compradores jogando o preço para cima. Fecha acima da 9 e acima da 21. Ponto contínuo de compra. O que mais que ele formou aqui para nós? Um engolfo de alta. Máxima maior que a máxima anterior, mínima menor que a mínima anterior. Lembra que no outro que eu acabei de mostrar para vocês lá, algum ativo deixou um inside bar, que é um padrão exatamente o contrário desse. Ó. O inside bar é quando nós temos um candle dentro do outro. Vamos desenhar aqui para que vocês possam ver. Ó. O inside bar é assim. Ó. Nós temos um candle aqui e o outro aqui. Né? Este sistema é o contrário, ó, é um engolfo. O engolfo, a mínima e a máxima são maiores que a mínima e a máxima das anteriores, tá? Além disso, nós temos o que também, pessoal? Nós temos o nosso VDT Swing dando condições, olha lá, armando uma pernadinha de alta. Assim como armou aqui e voltou, agora ele arma com base também na 21, tá? Então, Usiminas, bonito movimento no gráfico diário. Vamos dar uma olhadinha no semanal também, olha lá. Semanal bastante forte. Ah, tá esticado, mas tendência de alta, o papel continua subindo, tá? Então, ponto contínuo no diário. Vamos lá. Entrada nossa no gráfico diário em R$ 10,89. O stop de Usiminas está em R$ 10,36, então é um stop de 4% também. Primeiro alvo, R$ 11,27. Segundo alvo, R$ 11,48. Terceiro alvo, R$ 13,55. Tá bom? Beleza? Maravilha, hein, pessoal? Maravilha. O que mais? No gráfico diário ainda temos um ativo aqui? Temos um ativo aqui. Mais um no gráfico diário antes de trazer o do semanal. Gráfico diário, semana passada, aliás, foi ontem também, um aluno trouxe para nós a Profarma. Olha lá a Profarma, que bonito. Mesmo tipo de movimento, ó. Percebam, pessoal, que sempre que nós estamos olhando esses gráficos, o tipo de movimento que ele está fazendo para a gente considerar uma possível entrada é basicamente os mesmos.
Basicamente, a gente sempre vai olhar os mesmos tipos de movimento. Quais são eles? Uma puxada de valorização e depois um recuo. Puxou, recuou, próximo de uma média. E aí nós vamos analisar o que ele está fazendo. No caso da Profarma, olha lá, cruza a 9 com a 21, sobe e volta a buscar quem? Região das médias. O que ele está fazendo para nós? 1, 2, 3 de compra. 1, 2, 3 de compra. Também deixando uma regiãozinha de 9 com a 21 aqui próximo da região, com o candle comprador. E olha só, estocástico lento já virando para cima, índice de força relativa já virando para cima, o MACD também ganhando força, só falta um voluminho aqui para ficar mais interessante. Mas ó, semana retrasada ele já deixou um candlezinho acima da 400, vem ganhando força. Se ele romper essa primeira região aqui, ó, ele vai acionar para nós um pivô de alta do semanal. Sempre é o mesmo tipo de movimento. Pode perceber aí, tá? Ok? Então, gráfico diário de Profarma, entrada lá em R$ 5,79, o stop em 5,19, um stop até forte aí, 10%, né? Por causa do valor nominal. O primeiro alvo, R$ 5,92, o segundo alvo, R$ 6,15 e o terceiro alvo, R$ 6,73, tá? Beleza? Muito bem. Maravilha, galera. Bom, antes de nós falarmos para vocês do gráfico semanal, que é um fundo imobiliário bastante legal aqui, eu quero comentar o seguinte com vocês. Tem muita gente que às vezes não tem tempo de ficar olhando o gráfico, montando operações, né? Analisando planilha que a gente manda e tal. Inclusive, foi até uma pergunta agora há pouco, agora cedo recebi aqui de um aluno, de uma pessoa que está interessada. Então, eu falei o seguinte para ela. Para quem não tem tempo, para quem não conhece, não gosta de ficar analisando gráficos, nós, em parceria com a XP, nós, quando eu falo, VDT Invest, em parceria com a XP, lançamos um sistema que faz isso de forma automática para você. Tá? Então, quando eu trago para vocês aqui o indicador de swing trade, o VDT Swing, por exemplo, que nesse caso da Profarma também está deixando um sinal, olha lá, Profarma, o VDT Swing também está armando. Veja, quando ele armou aqui atrás, ó, o tamanho da pernada que ele deu. Ele está se armando novamente. Ó, tá? Este indicador aqui, pessoal, é a base de um sistema que nós criamos para que vocês deixem as suas operações de forma automática. Exatamente, você pode lá configurar alguns parâmetros e as operações que vão dar sinais pelo VDT Swing, elas acontecem de forma automática lá na sua conta da XP. Para isso, você precisa ser cliente XP, pode ser cliente XP de qualquer parte do país, qualquer escritório do país, que você vai ter lá alguns benefícios, vai ser 30 dias de testes para você entender como funciona o VDT Swing, né? Em ambiente simulado, tudo virtual, não vai usar dinheiro real. Mas, se você for cliente do nosso escritório parceiro, que é a Nomos, que é o maior escritório da XP hoje no Brasil, você tem, além de todos os benefícios da Nomos, você tem 45 dias de testes para você conhecer o sistema. Tá? Depois que vencer o período de 30 ou de 45 dias, aí sim você escolhe se você assina o plano A, plano B lá que você vai ver, tá bom? Entra lá no site, pessoal, vdtinvest.com.br e clica nessa opção aqui em cima, ó, VDT Swing XP. Dá uma olhada no que é. Aqui está um texto explicando como é que funciona para vocês direitinho. A compra é realizada no melhor ponto, determinado percentual de retorno, papapá, tá? Sem intervenção de mão humana. Tudo automática e nós aqui acompanhamos pelo nosso indicador e também pelo nosso sistema lá dentro da XP, tá? Para que você conheça, vai lá, assista ao vídeo que está aqui nesse site, aqui no site, nessa página, para que você entenda os parâmetros de configuração. O mais legal é isso, é a liberdade que você tem de você deixar o seu capital maior ou menor ao seu gosto, tá? Você determina o tamanho do capital que você vai operar. Isso é o mais legal. E interessante também é o seguinte, puxa, não quero mais, vai lá, desliga. Tranquilo, não tem carência, não tem nada disso, você vai lá e escolhe o que você quer fazer. Liberdade total para você. Então, vai lá, assista ao vídeo, comece o seu período de teste, depois você vai ver se você quer ou não assinar. O que eu sugiro a vocês aqui? Assista o vídeo e entre no site da XP pelo navegador do computador, porque só dá para fazer as configurações lá. Vai pausando o vídeo para que você vai fazendo passo a passo para configurar. Tá bom? Beleza? Convite feito.
Espero que vocês gostem, já está rodando aqui, tem gente já gostando, mandando bala, e agora nós estamos já preparando a próxima pernada, tá? Beleza? Então já estamos aí na nossa semaninha de março, tem algumas operações em andamento. Pode ser que segunda-feira dê entrada no Itaú e TSA 4. Então vamos ficar atentos aí, tá bom? E vamos lá, pessoal. Gráfico semanal na tela, então, vamos trazer o que eu comentei com vocês aqui do fundo imobiliário, que está muito legal e teve uma boa valorização essa semana. É um fundo imobiliário que investe na recuperação dos hotéis, galera. Exatamente, um fundo imobiliário que investe em hotéis. Ele tem uma cota diferente um pouco do valor que eu tenho acostumado trazer para vocês aqui, né? Que é sempre alguns fundos com valor nominal um pouquinho mais baixo. Esse aqui tem um valor nominal um pouquinho mais alto. Porém, esta semana ele teve uma valorização muito interessante. Ó. Essa semana esse fundo valorizou 5,63%. É difícil acontecer isso em fundos imobiliários. Tá? Estou falando de HTNX11. É um fundo que investe somente em hotéis. Certo? Vários hotéis e vários níveis de hotéis. Por exemplo, esse fundo aqui investe em Ibis, investe em Blue Tree, investe, deixa eu até ver aqui quais são os imóveis dele, ó. Doubletree Hilton São Paulo Itaim, Stamplaza Berrini, Stamplaza Funchal, Stamplaza Ibirapuera, Stamplaza International, Stamplaza Nações Unidas, Ibis Budget Jardins, Ibis Budget Paulista, Ibis Congonhas, Ibis São Paulo Morumbi, Ibis São Paulo Paulista, Ibis Styles Faria Lima, já fiquei nesse hotel, é bem legal. Intercity Premium Ibirapuera, Meliá Jardim Europa, Nobile Paulista Prime, Stay Bridge Suite São Paulo, Trip Iguatemi, Trip Paulista e o Windham Berrini. Além de... falei todos, ó. Todos esses aqui são os imóveis que pertencem a este fundo. Então, você comprando uma cota deste fundo, você vai ser dono de todos esses hotéis que eu comentei com vocês. E o mais legal, este fundo, pessoal, além disso, ele está distribuindo dividendos da ordem de 1,56% ao mês, isento de imposto de renda. Mais legal é isso, porque esses fundos tiveram uma certa dificuldade no ano de 2020, 2021, mas agora começam a performar um pouquinho melhor. Por quê? Porque retomou-se muitos eventos em São Paulo, né? Muitos eventos corporativos, e esses hotéis vivem muito desse turismo de negócios. Então, talvez seja interessante você, que está começando agora a pensar numa carteira de renda, investir num fundo imobiliário que está lá olhando para os hotéis e na retomada desse setor, tá? Então, dito isto, vamos lá. HTMX11, gráfico semanal. Quando eu falo aqui de fundos imobiliários, eu quero mostrar para vocês o seguinte, você pode comprar por cotas. Isso quer dizer o quê? Que com R$ 167,01, você pode comprar uma cota desse ativo. E aí, o mês que vem, você vai ganhar 1,56% de uma cota. Você junta mais um pouquinho, compra outra cota. Outro mês, 1,56%, outro mês, outra cota. E você vai formando uma carteira de dividendos, tá? Para efeitos didáticos aqui de planilha, eu sempre coloco alvos também nesses ativos. Mas, se você quiser construir uma carteira de renda, você vai aportando capital no fundo e você vai deixando ele formar a sua carteira mensalmente, tá? Mas, para efeito didático, vamos lá. Entrada em HTNX11, R$ 167,01, que é o rompimento da máxima da semana passada aqui, tá? O stop está lá em R$ 147,60 para efeitos de planilha estatísticos meus aqui, mas fundos você pode, né, deixar ele andar. Primeiro alvo, R$ 185,74. Segundo alvo, R$ 190,49. Terceiro alvo, alvo lá longeão, R$ 248,24. É um fundo para você buscar um bom alvo aí, tá, pessoal? Beleza? É isso aí. 4 ativos para a semana, 3 ações e um fundo imobiliário, 3 no gráfico diário, que são as ações, 1 no semanal, que é esse fundo imobiliário para vocês. Normalmente, eu trago fundos imobiliários só para assinantes, mas essa semana eu resolvi abrir para vocês aqui porque é um fundo que está performando bem e tem boas perspectivas de melhora aí com a retomada do setor de turismo de negócios. Feito? É isso aí.
Uma boa semana para todos vocês, que a semana 3 do mês de março, né, efetiva, né, mas segunda de maneira completa, que seja bastante interessante, que esse efeito Petrobras que aconteceu na última sexta-feira seja só um susto para que o Ibovespa tenha vindo buscar uma região de médias e agora ele volta a retomar aí, os investidores comecem a buscar compras. Você que vai fazer o seu swing trade, coloque a tua ordem lá no ponto desejado, né? Espera acontecer o movimento. Caso não aconteça no fim do dia, tira a ordem do book, avalie o que aconteceu. Se for o caso de você reposicionar a tua ordem, reposiciona. Se for o caso de abortar a operação porque inverteu o sistema, desconfigurou, tira, reavalia, busca outros ativos para que você possa fazer suas operações. Você que vai fazer day trade, mini índice, mini dólar e também em ações, sempre é recomendado esperar o primeiro movimento ou então esperar a primeira hora. Espera a primeira hora de pregão para que você possa depois decidir. Por falar em hora de pregão, nesta segunda-feira, dia 11, nós teremos uma mudança de horário de novo da P3, tá, pessoal? Então, nós estávamos até sexta-feira agora, operando até às 6 horas da tarde, o gráfico, as ações, e 6h30 os mini contratos. Ela volta, então, 1 hora, o que é melhor. Fecha 5 horas as ações e 5h30 os derivativos, né? Os índices futuros, dólar futuro, enfim, tá bom? Melhor, eu prefiro esse horário mais cedo, acaba o expediente mais cedo, fica todo mundo mais tranquilo, certo? Valeu? Uma boa semana para vocês. Fiquem com Deus, que a semana seja de operações bastante vencedoras, sempre com muito pés no chão, né? Pés no chão, não alavanca demais as operações quem está fazendo mini contratos. E você que está começando agora no swing trade, começa pequenininho, lote de 100 ações, fundos imobiliários, 1 cotinha, 2 cotinhas para você entender todo esse movimento, tá? Espero vocês aqui. Amanhã vai ter um programa bastante interessante falando sobre bitcoins. O que está acontecendo com o Bitcoin, por que o Bitcoin subiu. Então fica ligado que amanhã, segunda-feira, tem um programa especial falando de bitcoins. Falou, galera? Grande abraço, fiquem com Deus, uma excelente semana para todo mundo. Até mais. Tchau, tchau.